Tiago, fala, meu pergunta para você, né? Rolou essa questão aí, né, da prefeitura tá de birrinha, não vou passar informação, tô de mal, né? Só faltou fazer assim aí pro diário, né? Dedinho. Mas dedinho, corta aqui. Mas em contrapartida você tem uma população inteira que precisa das informações e que precisa ser alertada. No caso como esse da febre amarela, por exemplo, está colocando vidas em risco. Evidentemente colocando vidas em risco, porque somos o maior canal de comunicação com a população de Teresópolis, sim, há muito mais de uma década, então tem que respeitar e tem que passar as informações. Mas não é isso que acontece. Essa busca de poder, essa autoafirmação de ser o dono da cidade, o soberano, isso aí tem uma coisa ligada aí às psiques, né? Como é que você vê essa coisa de passar por cima, inclusive, do interesse público, do interesse da população? Bonitinho que ele já vem olhando pra cá, ó. Assim, ele olha com esse olhar maroto pra cima de mim. Isso é fogo. Quando a Bíblia fala sobre uma das histórias mais conhecidas, que é a história de Caim e Abel, a história de Caim e Abel nada mais é do que a história de identificação com o poder. Caim quer se identificar e quer se perceber sujeito dentro de uma história que ele percebe que não é tão sujeito assim. Talvez dentro daquela trajetória de missão, ele se perceba com uma submissão, uma missão inferior da missão do seu irmão. Por que eu não sou tão importante? Porque eu não sou tão importante, porque eu não sou visto, porque eu não sou percebido, onde está o meu aspecto de sujeito, não estou sendo enxergado da tal maneira como deve ser. Tem um camarada chamado René Girard, que é um antropólogo, ele vai dizer o seguinte: bom, qualquer desejo ele sofre de um aspecto tríplice, ou seja, na realidade eu não quero aquilo que o outro tem, eu quero, ou melhor, eu não quero porque eu quero porque o outro tem. Então, assim, a ideia do tríplice seria, imagina comigo agora uma pirâmide, vamos lá, o aspecto imaginativo da gente, imagina comigo uma pirâmide, estou eu aqui, está Kleber ali, e o desejo, seja o que for, vamos colocar um iPhone lá, que a galera fica amarradona, eu não estou nem aí para esse negócio, mas um iPhone ali, imagina isso. Então, eu olho para Kleber, Kleber tem um iPhone, e aquilo que Kleber tem o faz sujeito dentro de uma sociedade que o reconhece como um ser que é ser de consumo, como um ser que tem potenciais, como um ser que se sente realizado. Ao perceber isso no Kleber, ele como ser de consumo, um ser que se afirma na sociedade, um ser realizado, eu não quero o iPhone pelo iPhone em si ou por todas as propriedades que ele tem. Eu o quero porque, no final das contas, aquilo vai me trazer o ato do empoderamento, o ato da percepção de indivíduo, a percepção de pessoa tal como Kleber tem. E se eu não consigo, agora vem a história de Caim e Abel, se eu não consigo adquirir o que você tem, eu tenho que te matar para ter aquilo que você tem. E aí a gente vai ver que isso acontece dentro da sociedade de maneira, seja no âmbito social, na sociopatia, na psicopatia, no âmbito dos homicídios, que sejam homicídios sociais, onde eu não encaro mais você como pessoa, ou sejam os homicídios de fato, de verdade, onde eu vou lá e te mato, porque no final das contas eu preciso obter aquilo que você tem. Eu não gosto de ver você empoderado e eu não estando empoderado. Para falar a verdade, é tudo um ato de poder fictício. Você tem uma percepção de poder, uma percepção de que aquilo dali vai fazer você ser um sujeito de verdade, e aí, ao te anular, eu tenho aquilo que você não tem. E é interessante, porque no próprio texto lá de Gênesis capítulo 4, quando acontece essa situação de Caim e Abel, Deus chega para Caim, já sabendo que Caim quer matar Abel, e diz: Caim, o pecado está diante de você, o erro, aquilo que há de te alienar, pecado como alienação de si, do outro, em relação a Deus também, aquilo que há de te alienar está diante de você, cumpre a você dominar, domine isso. Se você não proceder bem, aí que é a coisa do ato do interiorizar, de olhar para dentro de si, desse caminho de dentro. Ele vai dizer o seguinte: se você olhar para dentro de si, se você olhar para você, se você proceder bem, você não vai ser aceito, você não vai ser sujeito, você não vai se encontrar, é só proceder bem. Caim, diferentemente de todos nós, será que é diferentemente de todos nós mesmo? Diferentemente de muitos, ele, ao invés de olhar para si,
ele olha para o outro, percebe o outro como um ato da nulidade, anula o outro e diz, pronto, consegui fazer o que queria. Só que no final das contas, sobre ele está o estigma da culpa, do castigo, e ele tem que vivenciar não agora o poder, mas a submissão, onde ele antes era um cara que tinha uma missão, agora ele tem que viver uma submissão diante desse enveredamento de mundos imaginativos e que não são reais, e que ele tem que criar e imaginar para que ele possa viver, não viver, mas que ele possa sobreviver num ambiente onde o lobo mata lobo. Ok, perfeito. Tecla SAP agora, né, para vocês entenderem um pouco melhor, porque realmente é difícil acompanhar, porque o cara eu ia falar uma palavrão que não pode. Não pode. Não pode, Pedro, você já está bem alimentado. Eu não posso falar isso. Não. Cara, é o seguinte, quando você anula o outro para ter o que o outro tem, é para você ser. É engraçado que ontem eu dei uma palestra sobre isso. Pode parecer brincadeira, mas a gente estava combinado sobre isso. A questão era sobre o consumo. A sociedade hoje, a necessidade do consumo é para que eu realmente pareça ser o outro e para que eu possa pertencer. Porque o grande desafio que nós temos, né, nas nossas existências é sermos aceitos e pertencermos. Sim. Então, como existem milhões e milhões de códigos que estão sendo criados todos os dias, eu preciso consumir, eu preciso usar, eu preciso ter, mas eu não preciso ser. Porque tudo isso encobre. Sim. E é claro que nós, como sociedade de consumo, nós não podemos pensar. A compulsão é que é trabalhada. O que é a compulsão? É você não... Você sabe que você não tem dinheiro, você sabe que já está estourando o teu cartão de crédito, mas assim mesmo você vai lá e compra. Exato. Tá? Então Exato. Você não resiste a isso. Agora, porque nós temos os significados significantes. O significado de você ter essa ação é para que você seja. No início da tua fala, você diz assim, o iPhone não é para mim, porque você é. Uhum. O problema é que nós estamos muito distanciados do que somos. E quando nós tiramos, por exemplo, a fé, né, da gente, a gente se distancia da gente. Do que a gente realmente. Esse ato transcendente. Porque você tem muito essa questão do distanciamento de Deus. O distanciamento de Deus e o distanciamento de você mesmo. Sim, né? sim. Porque nós precisamos acreditar em algo superior a nós. Não por nada Freud fala sobre isso, que a natureza, que é como ele reconhece Deus. Aliás, é muito comum que as pessoas falem o seguinte, pastor, com certeza já ouviu isso. Não vou na igreja não, que eu vou ouvir um monte de coisa que eu não quero. É isso aí. Ou seja, a ideia do confronto, exatamente, do conflito. Você vai se colocar. Eu não posso ser confrontado. A civilização espetáculo cria para mim um mundo que não há confrontos. Onde eu vou olhar para os picadeiros, eu vou olhar para o palhaço, eu vou olhar para tantos palhaços, não dos caras da maquiagem, mas tantos palhaços que se apresentam na civilização espetáculo, que no final das contas eu não preciso me encarar. Eu não tenho confronto nesse processo. É engraçado que, falando sobre essa ideia de sociedade de consumo, essa sociedade de consumo, você vai para a tentação de Jesus em relação ao inimigo, e aí você vai perceber, cara, como isso está ali no viés da sociedade de consumo atual. E uma delas é muito interessante, porque o inimigo chega para Jesus e fala o seguinte, o cão lá, o mal cheiroso, chega para Jesus e fala, olha só, foi dito na Bíblia, e está isso no Salmo mesmo, que se você estiver diante de Deus, ou estiver com Deus, os anjos dele vai te segurar quando você tropeçar em qualquer pedra. Só que tem um lance, ele coloca Jesus no pináculo do templo, que seria o lugar mais alto naquele momento. Vamos imaginar um arranha-céu. Ele está lá no lugar, naquele arranha-céu mais alto que tem naquele tempo, e aí ele está sendo proposto a se lançar lá para baixo. O interessante olha como as coisas elas são distorcidas. Fala o texto no Salmo que os anjos te pegarão se você tropeçar em alguma pedra. Não se você se jogar. Não se você se jogar e se tropeçar em alguma nuvem, em algum pássaro. Então, ou seja, o vislumbre de um ato poderoso, grandioso, aquela ideia de que transforme pedra em pão, coloca esse negócio aí para provar quem você é mesmo, a ideia do ser. E esse ser é algo tão... Foi majestoso que você falou no lance do ser, porque a proposta principal dessa tentação de Jesus é: se você é o Filho de Deus, se você é, prova que tem, se você é, prova que faz,
Quem E não aí, precisa provar que tem. Nem exatamente. que faz. E Jesus chega a essa brilhante conclusão quando ele não cai em nenhuma. Ele fala, não, eu sou, e eu sei quem eu sou, e eu não preciso provar nada para ninguém. Ok, como um humanista, tenho que te fazer uma pergunta. Ei. Como é que eu sei que eu não tropecei e sim me joguei? Porque eu tenho um gap aqui, eu tenho um problema aqui. As pessoas, elas não conseguem entender e interpretar o que é se jogar e o que é tropeçar, porque elas não estão preparadas para isso. Então, como é que eu considero a proteção divina com todos esses anjos que então me dariam suporte se eu tropeçasse e, na verdade, eles não me protegem porque eu me jogo? Sim. Sendo que tem um pequeno detalhe. A maior parte das pessoas, elas não sabem interpretar se elas tropeçaram ou se elas se jogaram. E aí como é que a gente fica? Se jogar é um ato de inconsequência. Sim. O tropeçar numa pedra é um ato do cotidiano, do natural. Sim. Se eu chego, e vou talvez trazer uma ideia, se eu chego e eu adultero com a minha esposa, e eu falo o seguinte, não, esse negócio, minha mulher não tem feito um arroz tão bom, aquela ali faz um arroz melhor. Coisa mais simplista possível. Gostei do e arroz. Aí, do arroz. Nossa, e aí eu chego e vou dizer o seguinte, cara, eu vou lá, tu acha que eu vou muito lá fundo? Eu vou falar do arroz. Você é louco? Vai se comprometer. Tu acha que eu sou bobo? O arroz. E aí, quando eu penso nessa possibilidade e eu caio nessa daí, o que acontece, Kleber? Qualquer caminho de inconsequência é baseado dentro de uma idealização, que é uma idealização como ser em si, como uma situação em si. Sim. Eu idealizo e eu não tenho o parâmetro da realidade. Aí vem o advogado agora colocar a parte do advogado, né? No direito penal seria a intenção de fazer. Exato. O dolo. Okay. Exato. A vontade. Isso aí. Né? Qual é a tua vontade? É pular ou você só tropeçou? É isso aí. A idealização de que eu tenho e eu posso ter asas e eu posso ir um pouco mais longe gera as inconsequências. Aí a minha idealização vai para um outro estágio, que é o estágio do comparativo. Eu não tenho isso que o outro tem, a ideia do René Girard. Eu não tenho aquilo que o outro tem, mas aquilo que o outro tem é melhor do que eu tenho. Então eu vou me enveredando por um caminho de inconsequências, onde na idealização eu não peguei o pano da realidade, eu não vi as coisas que são visíveis e possíveis, e aí eu espero a oportunidade para cair no fato em si. Então, ou seja, qualquer ato de inconsequência é se jogar. Qualquer ato do cotidiano, uma briga que você tem, uma divergência que você tem, ou uma situação que é cotidiana, do dia a dia, isso é tropeçar numa pedra. Qualquer ato de inconsequência, divergência. Mas esse ato de inconsequência, eu vou insistir nisso, porque nós temos... até você bem melhor do que eu pode falar sobre isso. Nós vivemos numa sociedade de bens privados. Sim. E essas leis foram construídas justamente para que a gente saísse, né, desse espírito ou dessa essência dos homens da caverna, que se eu gostasse desse teu tênis, eu te matava eu te dava um nocaute e eu era mais forte, carregava isso. Então eu instituí isso. Mas se eu vivo numa sociedade da qual não me permitem ser quem sou, isto é ditado em todos os momentos, porque isso aqui que nós estamos fazendo... Na questão social. Tacar fogo e outra, começar a desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu que tinha que ser. Agora, o cara que veio e matou por causa do relógio, eu não estou, por favor, é filosofia pura isso aqui, é bate-papo, é coisa de gente doida. Não estou fazendo apologia a isto. Porém, se eu for na essência de quem fez, não é para pertencer, não é para ser aceito, não é para ser, para ter, porque não teve um outro caminho. Então aí eu te questiono uma coisa: cadê realmente os líderes religiosos que se reapropriem eles, em primeiro lugar, da fé, da crença e de verdadeiros valores? E que ajudem a essas pessoas a reinterpretar esta questão. Mas você percebe, você falou do relógio, você falou do sapato, depende dos instrumentos referenciais. Quais são as referências? O ser e o ter depende do horizonte referencial. O ser tem um horizonte referencial, o ter tem um outro horizonte referencial, o se jogar tem um horizonte referencial, o cair porque tropeçou numa pedra tem outro horizonte referencial. Então a ideia é qual é o meu horizonte referencial. Por isso que essa zona chamada caminho de dentro é muito mais perigosa do que a zona chamada caminho de fora. Porque a zona caminho de dentro é uma zona onde o referencial, o instrumento referencial
e aí é lógico que eu tenho que puxar para cá, porque eu não tenho outro horizonte referencial. O horizonte referencial que eu tenho para a minha vida como pessoa é Jesus. O horizonte de mundo, de estação, de ambiência é chamado de reino de Deus. Então, todas as vezes que eu penso em economia, que nada mais é do que gestão de uma casa, gestão de uma casa para um bem comum, eu vou lembrar que um determinado momento, um pequenininho com 5 pães e 2 peixinhos disse, não, peraí, farinha pouca, meu pirão primeiro? Não, peraí. Beleza, tem uma pancada de gente aqui. Vamos ver que história vai ser essa. Ele pega e ele, por um ato de profunda economia, dá aquele que é o econômico em pessoa e ele faz com que uma multidão se alimente. Então aí a pessoa fala assim, mas isso aconteceu, não aconteceu. Eu estou dizendo para você que aquilo dali é fundado na profunda economia de como pode se gestar uma casa. Quando eu penso em política... E fala das escolhas também. Claro. E aí eu penso de que eu tenho que pensar no bem comum como um político, na sua normativa etimológica, tem que dizer que ele está ali pelo bem do comum, pelo bem do indivíduo. E ele é um gestor de uma casa que, tal como econômico, tem que alimentar uma multidão. E tem que pensar no outro. Então, assim, eu tenho a gente não tem como não fazer uma referência, por exemplo, ao Immanuel Kant, quando ele fala da questão das suas escolhas, né, de você, quando ele diz que se você não tem como dizer por que fez aquilo, não o faça, porque o simples fato de você não poder dizer o que fez, exatamente, você o ato da inconsequência. Mas então, eu posso dizer... Mas a educação nossa é para a inconsequência. Nós somos... Porque, na verdade, nós somos orientados... Não é doente. Então, mas aí é que uma civilização doente. E como é que a gente parte da filosofia para a prática? Porque falar sobre isso, como nós estamos falando, e somos pessoas que temos um certo entendimento, e acredito que nós aqui... pelo menos temos o esforço de todos os dias tentar colocar em prática isso que a gente está conversando, mas isso não é a maioria. Mas não é uma maioria porque é mal ou porque não quer. Não, é porque não pode. Porque, inclusive, foi imposto para não ser. Falta ferramentas. Exatamente. Que ferramentas as pessoas têm? Mas acho que a gente chegou num ponto de doença da sociedade que, por mais que sejam impotentes, as pequenas e minúsculas ações dentro da tua casa já fazem grande diferença, né? Como a gente fala aqui, eu não consigo imaginar um sujeito que se candidata a um cargo público, que chega nesse cargo público, que sabe que uma assinatura errada dele, uma escolha errada dele custa vidas à sociedade, o faça de plena consciência de que está fazendo. Então, é isso que a gente está falando. Mas então, é a ideia tanto das político, tanto o político pode mexer na sua assinatura, quanto o cara dentro de casa também, respeitando a mãe, mas você veja bem, esse cara que dá essa assinatura e que mata pessoas, quem chancelou? Quem permitiu? Nós, porque ele foi permitido. Então, claro. Na verdade, para essa pessoa isso é natural. Mas então ele foi permitido. Mas por que ele foi permitido? Por conta de um ciclo vicioso que está todo mundo embreado nele. Levando todo mundo. Agora, se eu me acomodar a um ciclo vicioso e eu não buscar instaurar um ciclo virtuoso dentro de uma sociedade doente, eu retroalimento uma sociedade lógico. Seja a mudança, né? Ou seja, é aquela famosa ideia de que a gente vai fazendo coisas para minimizar a nossa dor de consciência. Que é aquela ideia de que, por exemplo, eu vou ali naquele orfanato, vou entregar uma bolsa de alimento, é minimização de consciência. Estou aqui. Agora, fiz a minha parte. A bondade é uma escolha. É outra coisa. Viver é uma escolha. Não, paguei, não é que eu fiz uma bondade, eu paguei para ser liberto do meu pecado. Tá? Isso nós sabemos muito bem. A escolha. Vamos resumir aqui. Mostra isso, vamos resumir aqui para o pessoal de casa entender que a gente está com fome, vocês apesar de ter comido. Em casa que a gente resumindo, Nossa. Quando você fura uma fila, quando você recebe um troco errado a mais e não reclama, né? Deixa o dinheirinho ali a mais, quando você passa à frente de outras pessoas em determinadas situações, você está agindo da forma que você quer combater, rotulando o político de ladrão, rotulando o judiciário de inoperante. São inoperantes? São ladrões? São, claro, mas você que está permitindo. E você não está permitindo só com a sua, o seu afastamento do universo político. Você está permitindo isso com a sua chancela pessoal. Você fazendo corrupção, você agindo com corrupção, você aceitando corrupção. Então, mais ou menos que simplificando o que a gente está falando aqui, não dá para você culpar o vagabundo que está lá no poder público se você colocou ele
e se você não colocou, deixou colocar, que é a mesma coisa, né? Que eu sempre falo aqui, né, Kleber? Não adianta tu só não votar no bandido. Tu não pode deixar ninguém votar. Então, seja um formador de opinião, seja alguém que não vai permitir. É você bater no peito e falar assim, eu não quero esse tipo de gente comandando minha cidade, não. Pelo amor de Deus. E também no nosso dia a dia. Mas né? sabe por quê, Você quer ser bem atendido? Faça... Seja gentil Mas com a sabe o que pessoa que está te Posso atendendo. deixar uma O cara- pergunta já o para o cara- próximo encontro? Não, tem que ser rápido. Mas eu Não, vou, não, mas vou lá, é sabe? pra próximo Deixa eu fazer a encontro. última aqui. Já falei, a é ideia é homework. que o cara que critica o político, ele quer que o Estado chancele ele construir num lugar irregular. É. Então, ou seja, ele briga com o político, fala que o político é corrupto, mas ele quer que o Estado chancele a Poxa, eu fiz irregularidade um banheiro dele. novo na minha casa, o História cara tá é me essa? cobrando para... Então não tem esse negócio. Posso deixar Vai, irmão, uma vai. questão para a Senta próxima ripa. semana? Pra Senta próxima... ripa. Vou responder agora o não. seguinte, Tô com fome já. a